Olá, o Interesse Público começa agora e destaca: cuidado na hora de consumir bebidas direto de latas. Atitude pode significar risco à saúde. Recomendação à Anvisa pede medidas de prevenção e alerta ao consumidor. Combate ao tráfico internacional de pessoas. Revista lançada em Goiânia traz, na primeira edição, dados importantes para evitar possíveis vítimas. No Ceará, a comunidade indígena reivindica demarcação de terras que o governo estadual quer desapropriar. Já no Pará, mais de 6.000 títulos de terras falsos são descobertos. Essas e outras notícias agora no Interesse Público, um programa do Ministério Público Federal. Risco desnecessário. Uma medida simples, como lavar latas de cerveja ou refrigerante com água e sabão antes do consumo, reduz quase por completo o risco de se contrair uma doença. O alerta é importante e deve constar nas embalagens dos produtos. É o que pede uma recomendação enviada à Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O prazer de matar a sede com um gesto simples de abrir uma lata não tem preço. Mas por trás dessa satisfação existe um risco à saúde que talvez muitos brasileiros não levem em consideração. Não tenho costume, já chego e bebo, não lavo. Não, eu uso canudo, mas não tem como cobrar, né? Até chegar ao consumidor, a latinha de refrigerante, suco ou cerveja passa por processos de industrialização, armazenamento e transporte. Nesse caminho, os produtos, mesmo com os devidos cuidados, ficam sujeitos à exposição de agentes naturais que podem comprometer a higiene da embalagem. Essas latas podem vir contaminadas com uma série de micro-organismos, porque após o processo de fabricação da latinha e da estocagem do líquido, essas latas ficam muito tempo em depósitos e podem animais passar em cima, fezes de animais, urina de animais e várias bactérias podem estar ali. Quando a pessoa ingere isso, pode causar uma série de doenças. Esse risco pode ser reduzido com a adoção de uma simples prática. Basta lavar a lata com água corrente e sabão antes de consumir a bebida. Essa atitude pode reduzir em até 99% o risco de contaminação da lata por micróbios, bactérias ou fungos. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, reconhece a relevância e a eficácia dessa obrigatoriedade. No entanto, após 5 anos de discussões sobre o tema, ainda não editou nenhuma norma nesse sentido. Na ausência de medidas de prevenção de problemas de saúde, o Ministério Público Federal no Rio de Janeiro recomendou à agência que determine a inclusão de um aviso nas latas de bebidas, para que as pessoas lavem os recipientes antes do consumo. O consumidor devia ser, pelo menos, orientado a fazer essa higienização visando preservar sua saúde. Eu acho que essa orientação é suficiente, porque se a latinha for bem higienizada pelo próprio consumidor, o risco realmente é mínimo de aquisição de qualquer uma dessas doenças. Em São Paulo, a ação proposta à Justiça pede o fim do limite de gastos com educação, que podem ser deduzidos do imposto de renda. Hoje, o contribuinte pode deduzir até R$ 2.592,29. Por considerar o limite inconstitucional, o Ministério Público Federal em São Paulo moveu uma ação contra a Receita Federal. O MPF quer que a Receita considere, para fins de cálculo da restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física de 2009, todos os gastos com educação, o que inclui compra de livros e despesa com cursos de idiomas e pré-vestibulares. Segundo o Ministério Público Federal, o limite desrespeita o direito à educação previsto na Constituição Federal. Além disso, de acordo com a ação, a restrição significa cobrança de imposto sobre despesa e não sobre renda. O pedido é para que uma eventual sentença favorável seja válida para todo o país. Uma outra ação proposta pelo Ministério Público Federal no Ceará tramita na Justiça com o mesmo pedido de fim dos limites de dedução nos gastos educacionais. E em Montes Claros, Minas Gerais, o Ministério Público Federal denunciou 4 contribuintes por fraudes no imposto de renda. Eles teriam apresentado recibos falsos para tentar comprovar gastos com saúde inexistentes. Também foram denunciados os 6 profissionais, um médico, 3 psicólogas e 2 fonoaudiólogas, que falsificaram os comprovantes apresentados à Receita Federal. Eles fazem parte do dia a dia da sociedade.
Isso inclui registro de nascimentos, uniões, compra e venda de patrimônio, enfim, uma série de serviços. Os cartórios são responsabilidade do Poder Judiciário, um tema que foi alvo de uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal. Reconhecimento de firma, autenticação de documentos e procurações. Tem gente que fica arrepiado só de ouvir falar. Burocracia desnecessária, falta de confiança. Pode ser um incômodo, mas os atos são necessários para garantir a publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos. E todos sabem onde tudo isso é feito. Cartório. Cartório. Ninguém está errado, mas estaria mais certo se falasse serviço notarial. A senhora sabe o que é o serviço notarial? Não. Vergonha, mas eu não sei. Em 1994, os cartórios passaram a ser regulamentados por uma lei federal, conforme previa o texto da Constituição de 88. A legislação trouxe novidades. Mudou o nome, não é mais cartório, é serviço notarial. Para exercer a função de tabelião, passou a ser exigido concurso público. E como concessão de serviço público, os novos cartórios ou serviços notariais são criados por lei específica, de iniciativa do Poder Judiciário. Antigamente, a autorização era concedida como um presente a pessoas, que poderiam passar a concessão a herdeiros. De acordo com a lei, apenas o Poder Judiciário pode organizar seus serviços auxiliares. Qualquer iniciativa diferente pode ser considerada inconstitucional. É o que ocorre hoje com uma lei criada em São Paulo, que trata da organização básica das serventias notariais e de registro público. O Supremo Tribunal Federal acatou a ação movida pelo Procurador-Geral da República, Antônio Fernando Souza, e declarou a lei inconstitucional. Por sugestão dos ministros do Supremo, o procurador moveu outra ação contra um artigo da Constituição Paulista, que autoriza o governador a decidir sobre criação, alteração ou fechamento de cartórios. Polêmicas à parte, muita gente tem interesse em ingressar na carreira de tabelião. A renda, segundo os próprios tabeliães, é convidativa. A remuneração vem da prestação de serviços. E olha que são inúmeros. Hoje, a atividade notarial de registro, ou seja, o tabelião oficial registrador, ela é muito concorrida. Primeiro, por causa da renda, né? É uma renda, assim, vamos dizer, alta. Todos os últimos concursos que a gente tem visto são concursos que têm uma quantidade muito grande de candidatos. E candidatos muito bons. O que precisa, segundo a entidade que representa os profissionais do setor, a Associação dos Notários e Registradores, é criar um padrão nacional para os concursos realizados nos estados. Os concursos precisam ser regulamentados, precisam ser uniformes no país todo. Tá? Então, forma de ingresso, forma de remoção, a forma de você poder acessar e desenvolver corretamente a atividade. E você vai ver a seguir. Combate ao tráfico internacional de pessoas. Revista lançada em Goiânia traz informações importantes para prevenir esse crime. E ainda, nada de silêncio. Denúncias de racismo devem ser levadas à justiça. Combater a impunidade é trabalhar contra esse crime.